aqui agora de posição das retas. A gente já viu que as retas elas podem ser concorrentes, né? Quando elas se encontram em um único ponto. E elas podem ser paralelas se elas forem idênticas, ou então se a interseção for vazia e elas forem coplanares, certo? Ainda um caso bem especial, que é o caso das retas que tem interseção vazia, mas não tem um plano que as contém, certo? É justamente essas retas que eu vou tratar aqui no início desse vídeo, e a definição para elas é essa que eu estou colocando agora. Elas são chamadas de retas reversas, certo? Então, duas retas, elas são ditas serem reversas se elas têm interseção vazia e não tem plano que as contenha, certo? Então, são retas que possuem interseção vazia e não existe um plano que as contenha, certo? Fazendo um esboço bem rápido aqui, eu posso fazer o seguinte: eu posso esboçar um prisma aqui. E nesse esboço de prisma, eu posso destacar duas retas, onde a gente vai ter uma perspectiva visual bem interessante por conta do prisma, para perceber que de fato elas serão retas que tem interseção vazia e não vai ter plano que as contenha, certo? Então, por exemplo, olha, se eu tomar essa reta que eu estou destacando aqui nessa figura, chamar essa reta aqui de R, e vamos lá, vamos supor que eu vou tomar essa outra reta bem aqui de cima, ó. Eu vou chamar essa reta aqui de S, certo? Essas retas, do jeito que eu as tomei, né, elas terão interseção vazia. Então, é verdade que a interseção entre R e S é vazia, mas não existe um plano que contém essas duas retas ao mesmo tempo, certo? Então, é uma representação gráfica do que vem a ser essas retas reversas, certo? A gente vai ver alguns casos particulares de regiões que a gente vai chamar de reversas no espaço, certo? Eu vou tratar aqui inicialmente do que a gente denomina quadrilátero reverso. E quadrilátero, como a gente já sabe, né, é um polígono de 4 lados. Tudo bem. Ele vai ser reverso se os 4 vértices dele não estão em um plano. Lembra que 3 pontos sempre são coplanares, né? Então, obrigatoriamente, quaisquer 3 pontos distintos, eles serão coplanares, mas um quarto ponto não necessariamente, certo? Então, é justamente disso que a gente vai tratar. Então, só para escrever a definição do que vem a ser, um quadrilátero é dito ser reverso se, e somente se, né, não existe plano contendo os seus 4 vértices. Beleza, então é esse o caso. A exemplo do que eu fiz aqui nas retas reversas, eu vou fazer um esboço de uma figura para a gente
perceber, né, visualmente o que vem a ser esse quadrilátero reverso, certo? Então, eu vou esboçar um plano aqui. Vou chamar, por exemplo, esse plano de alfa. E eu vou colocar 3 pontinhos dentro desse plano. Vou colocar esse ponto, esse pontinho aqui e esse pontinho. Beleza, então coloquei 3 pontos que vão pertencer a esse quadrilátero que eu vou desenhar. E eu vou fazer o destaque aqui de outro plano. E eu vou colocar justamente outro ponto desse meu quadrilátero nesse outro plano que eu desenhei aqui para a gente ter uma perspectiva bacana, certo? Então, imagina que eu vou formar esse quadrilátero aqui agora. Perfeito, olha, do jeito que está aqui, fica visualmente interessante da gente perceber que esse quadrilátero, ele não tem os 4 vértices em um plano só, certo? Então, por conta disso, esse quadrilátero é dito ser um quadrilátero reverso, certo? Se eu colocar aqui esses vértices como sendo, por exemplo, A, B, C e D, a gente vai ter que o quadrilátero ABCD é reverso. Beleza? Tudo bem. De modo geral, a gente chama, não necessariamente só, a gente não trata só com quadrilátero, né? A gente pode tratar com figura arbitrária. Então a gente pode definir figura como qualquer conjunto de pontos, certo? Então eu vou colocar uma definição aqui. Denominando figura a qualquer conjunto de pontos, certo? Figura qualquer conjunto de pontos. Tudo bem. Com essa definição simples aqui, a gente pode definir o que vem a ser uma figura reversa. E uma figura reversa vai ser simplesmente uma figura que não tem, não existe, né, um plano que contenha todos os seus vértices, certo? Então, vou definir aqui mais uma vez. E vou chamar figura reversa a uma figura, denominando figura reversa a uma figura que os pontos, né, não são coplanares. Tudo bem, então, agora esse quadrilátero reverso, por exemplo, vira um caso particular dessa definição mais geral com respeito ao que vem a ser uma figura reversa, certo? E para a gente fechar aqui esse vídeo, eu só vou sintetizar aqui a posição relativa entre as retas, certo? Então, para a gente sintetizar a posição relativa entre retas, a gente basicamente vai lembrar de todas as formas possíveis que a gente pode ter duas retas aí arbitrárias, certo? E na prática,
duas retas elas vão poder ser concorrentes, paralelas ou reversas, certo? Então, vou colocar aqui duas retas arbitrárias podem ser, né, concorrentes, paralelas ou reversas. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, duas retas RS distintas, a gente pode listar esses casos aqui. O que pode acontecer se eu pegar duas retas distintas? RS podem ser coplanares ou então RS tem ponto em comum. Coplanares, na prática, eu posso até listar assim, né? Antes de eu falar que tem ponto em comum, eu posso colocar RS são coplanares e RS são reversas. Aí, se elas forem coplanares, aí é que eu coloco aqui RS, elas têm ponto em comum. Ou então, RS não tem ponto em comum. Tudo bem. Nesse caso, a gente consegue todas as definições aqui que a gente tratou antes, né? Se RS tem esse ponto em comum e são coplanares, é o que a gente chama de concorrentes. Coloco aqui RS, né? São concorrentes. Se RS não tem ponto em comum, né? E são coplanares, então R e S são paralelas. E esse último caso já está dito aqui, né? RS são reversas. Então essas são as possibilidades. Se porventura RS forem idênticas, elas também são chamadas de paralelas, certo? Mas, basicamente, essas são as posições que a gente pode ter entre as retas em questão, certo? Eu fecho esse vídeo aqui, galera. Vejo vocês nos próximos. Até mais. Valeu!